Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Se você é torcedor do Paysandu, também seja bem-vindo ao nosso canal, é um prazer ter a sua participação por aqui. Acabou a Copa Verde de 2024 e para o Vila Nova acabou da pior forma possível. No agregado, o Vila Nova tomou de 10-0 do Paysandu. 10-0 era aquele placar, né, que na escola, na rua, alguém usava para brincar com o outro. Ah, eu vou ganhar do seu time de 10-0. Era a coisa mais humilhante que podia acontecer, era alguém perder para alguém por 10-0. E no futebol profissional, então, isso é uma coisa que beira o inacreditável, mas aconteceu. É 6-0 na ida, 4-0 na volta e o Vila Nova tomou 10-0 na final de campeonato. Vamos falar sobre o jogo, mas vamos falar também sobre essa nódula que o Vila Nova insere nas suas páginas, na sua história. Logo depois da vinheta de abertura, vamos comentar mais sobre este tema. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, sua participação, desde que feita de maneira educada, o que é muito comum por aqui, é sempre muito bem-vinda. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo você tem sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. WhatsApp 98200 2552. A loja física fica ali na Avenida Independência, quase esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Vamos então falar do jogo. Primeiro eu falo do jogo, depois eu falo deste momento histórico, tá bem? Vamos ao jogo. O Vila Nova veio com a equipe bem parecida com aquela que nós trouxemos aqui no pré-jogo, apenas com o Estevão lá na frente ao lado do Henrique Almeida, mas o jogo não foi nada diferente daquele que previmos. Um Paysandu, até citei no pré-jogo, se o Paysandu tomar, o Paysandu é quem ditaria o ritmo da partida. Se ele iria agredir o Vila ou se iria apenas esperar o tempo passar para garantir o seu título. A primeira opção prevaleceu. O Paysandu seguiu agredindo o Vila. Já abriu o placar logo a 3 minutos, teve chances de ampliar no primeiro tempo, um domínio amplo da equipe paraense. Já no finalzinho do primeiro tempo o Vila esboçou alguma reação com os meninos na base do esforço, na base da entrega. O Vila que entrou com garotos da base, a dupla de zaga e o lateral esquerdo. Os demais eram jogadores profissionais, mas alguns deles com pouca participação, outros com mais participação no time, como por exemplo os casos do Naninho e do Henrique Almeida. Mas o fato é que o Vila foi dominado. Veio o segundo tempo, o Vila até pareceu que podia entrar no jogo, quem sabe fazer um gol, mas quando sai o terceiro gol do Paysandu, aí você vê o Vila completamente derrotado em campo. O Paysandu fez o quarto, colocou uma bola na trave. Os minutos finais foram em ritmo de treino. A equipe paraense, inclusive, poderia ter feito mais de 4 gols. O Vinícius Leite perdeu um gol quase inacreditável, a bola bateu no pé da trave. Enfim, isso aumentaria a vergonha, mas ela já estava estabelecida. Em termos de rendimento dos garotos, eu estou fazendo uma análise um pouco mais rápida porque o jogo já era muito decidido, desde o confronto de ida. Eu quero falar um pouco mais sobre esse momento histórico que passa a equipe colorada, evidentemente um momento histórico negativo. Eu gostei da disposição de alguns jogadores. Achei que o João Lucas foi competitivo, cara que competiu. Naninho, no seu estilo, também foi competitivo. O garoto Marcos Randon pela ala esquerda teve coragem no jogo, chegou a finalizar uma bola ali no início do segundo tempo com perigo
O goleiro do Paysandu acabou fazendo uma boa defesa. Por outro lado, alguns jogadores completamente fora da partida. O Henrique Almeida ele ficou lá o jogo inteiro. Ele não participou do jogo. O Apodi foi substituído no primeiro tempo. Né? O Apodi substituído no primeiro tempo, no intervalo, na verdade, né? Mas completamente desconexo com o jogo, vamos dizer assim. Os garotos da base que compuseram a defesa terão que evoluir bastante, né? Eu sei que são meninos, não vou cobrar deles como eu cobro, por exemplo, dos profissionais que recebem altos salários, mas terão que evoluir. E o trabalho do Rafinha Miranda foi um trabalho de remendo, né? Um trabalho de improviso. Esse é o tipo de jogo que não serve para nada na história dos garotos, eu digo, da formação da equipe, da ideia de time, da ideia de futebol, da construção de um modelo, né? Não tem qualquer tipo de serventia para o futuro do Vila, tanto que nem o treinador foi lá comandar o time, né? Que eu penso que era algo absolutamente natural, afinal um profissional que recebe do Vila para treinar e comandar a equipe. Enfim, o Paysandu confirmou a sua vantagem, o seu favoritismo e outra vez goleou. Eu já havia inclusive previsto a grande possibilidade disso acontecer no pré-jogo, né? Então, título na mão do Paysandu foi merecido, né? Uma equipe que sempre leva a sério essa competição, por isso ganhou ela pela quarta vez. Essa é a quarta vez que o Paysandu ganha o título da Copa Verde, é o maior campeão do torneio. O segundo, para você ter ideia, tem 2 títulos, né, que é o Cuiabá. Então, parabéns ao Paysandu e à sua torcida por essa conquista, certo? Agora, tirando o jogo de lado, vamos falar desta final em relação ao Vila Nova, ao contexto histórico. Eu critiquei a decisão da diretoria do Vila de colocar um time sub-23, acabou não colocando, né, colocou uma equipe aí mista, entre profissionais e reservas, vamos dizer, reservas do profissional e garotos do sub-20, mas era nítido que era um time não competitivo, até porque o Vila também afastou alguns jogadores após a derrota no jogo da ida. O fato é, a goleada do primeiro jogo, ela foi um acidente. Por exemplo, se você pegar o time titular do Vila e colocar para jogar lá em Belém, dificilmente ele vai tomar outra goleada como aquela. Aquela foi um acidente. Esta de hoje ela foi planejada. Eu não vou dizer que a diretoria queria que o time fosse goleado, claro que não, mas ela sabia do risco forte que existia disso acontecer, né? Esse risco era nítido, tanto que eu citei ele no pré-jogo. Eu sou um adivinho? Não, não sou um adivinho. Eu tenho dificuldade em ganhar para o ímpar, porque eu não sei o que o cara vai colocar. Mas tem coisas que são muito previsíveis. A possibilidade, ainda falei esse placar. Ainda citei, se o time perde de 9, de 10 no agregado, como é que vai ficar? Porque isso era previsível. E aconteceu o que era natural acontecer. Você coloca um time completamente desconfigurado dentro de campo, sem o entusiasmo de uma final, com um adversário que vem com a moral elevada, o seu risco de perder por goleada é grande, como acabou acontecendo. E esse tipo de coisa a diretoria do Vila precisa repensar. Está falando alguém aqui que elogia o trabalho dessa diretoria, a seriedade dessa diretoria do Vila. O que falta ao Vila é a questão futebolística, resultados. O Vila não consegue decidir. O Vila não consegue se preparar bem para as decisões. Tanto que, sob o atual grupo, o Vila conseguiu acesso para a Série C, né, da Série C para a Série B, isso em 2020, e depois disso o Vila não conseguiu mais ganhar nenhuma decisão. O Vila perdeu o Campeonato Goiano para o Grêmio Anápolis, perdeu outro Goiano para o Atlético, perdeu 3 Copas Verdes, uma para o Remo, 2 para o Paysandu, e perdeu uma vaga que estava na mão para a Série A do Campeonato Brasileiro. A vaga estava na mão. O Vila tinha que vencer na última rodada o lanterna do Campeonato Brasileiro, já rebaixado a 3 rodadas, que era o ABC, e não conseguiu. Então isso demonstra uma clara dificuldade que o time tem em decidir.
em se preparar para as decisões. E essa decisão agora ficou muito claro isso. O Vila pegou um adversário tradicional, mas um adversário que não vivia um bom momento. Quando foi jogar com o Vila, se eu não me engano, o Paysandu estava 8 jogos sem vencer. Uma equipe que havia vencido na final do Campeonato Paraense, o Remo, um 2-0, depois não tinha ganho mais. E aí o Vila vai para uma final como essa, não se preparou bem, ficou muito claro, e o time tomou 6-0. Porque esse não foi o jogo decisivo, o de hoje no Estádio Olímpico. O jogo decisivo foi o lá da Curuzu. Aquele lá já decidiu as coisas. O de hoje foi um cumprimento de tabela, e um cumprimento de tabela com dose masoquista para o torcedor colorado. Foi altamente punido nessa final. Ele foi punido na primeira goleada, ele foi punido quando o clube tira o jogo do Oba. Tudo bem, não queria jogar no Oba, jogasse no Olímpico, mas ele foi punido quando o ingresso foi majorado, quando o Vila optou por pôr um time em campo que não era sua força máxima, num risco e nítido perigo de tomar outra goleada, o que acabou acontecendo. E essa goleada, como eu citei, ela ficará em uma marca muito forte, negativa para a história do clube. Não tem como algo assim acontecer e ficar em branco. O Vila perdeu por impiedosos, por assombrosos 10-0 no placar agregado. Isso é uma vergonha, mas é uma vergonha grande para o Vila ou para qualquer outro clube. Qualquer outro clube que, se chegasse a uma decisão, perdesse por 10-0 no agregado, seria uma nódula. E a diretoria do Vila tem que, até o Hugo falou disso após o primeiro jogo, dessa vergonha histórica. Acho que as ações do Vila para o segundo jogo colaboraram para aumentar essa vergonha, que 6 já era uma vergonha, 10 é muito maior. Então, pelo menos um pedido de desculpa ao torcedor, no mínimo, a diretoria do Vila tem que fazer. Sabe, uma diretoria que fiscalmente melhorou o clube, que administrativamente conseguiu sanar muita coisa dentro do clube. O Vila Nova se organizou em termos patrimoniais, a sede hoje é melhor, o estádio hoje é melhor, as finanças hoje é melhor, tudo isso é motivo de elogio. E os diretores vilanovenses são elogiados constantemente por isso. Agora, esportivamente, o Vila segue estagnado no mesmo lugar. Não conseguiu chegar à Série A, não vence um campeonato goiano há quase 20 anos e segue sem ganhar a Copa Verde. Então, esportivamente, o Vila não mudou. O patamar do Vila esportivo não mudou. Pelo contrário, o Vila vem colecionando uma sequência de fracassos. E esse 10-0 ele tem que machucar. Porque se ele não machucar, tem alguma coisa errada. Ele tem que machucar e ele tem que causar reflexões sérias dentro do Vila. E essas reflexões precisam levar à busca de soluções. Porque é inadmissível você perder uma final de campeonato por 10-0 no agregado. Não dá para engolir sob nenhuma hipótese. Isso vale para o Vila, valeria para o Paysandu se fosse ao contrário, vale para os rivais do Vila aqui em Goiânia, vale para qualquer time. A instituição Vila Nova Futebol Clube precisa refletir sobre esse episódio extremamente lamentável. Assim como o Brasil precisou refletir quando tomou de 7 da Alemanha. Hoje é o dia do Vila refletir sobre isso, porque não dá para passar em branco essa situação. Acho que não é caso para a renúncia da diretoria, mas o Vila precisa repensar. O grupo que administra o Vila tem que repensar o futebol do Vila Nova. Sabe? Não dá para tolerar uma coisa como essa, de maneira alguma. Você, torcedor, fique à vontade aí para fazer a sua manifestação, para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62, que dá a você todo o espaço para você falar. Se você concordar comigo, beleza. Se você não concordar comigo, beleza também. O que importa é a autenticidade das suas palavras.
da sua crítica, tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.